Oi, oi, gente, tudo bem? Aqui é a professora Luana Gomide e nós vamos para mais uma aula de ciências. Hoje nós falaremos da estrutura atômica, das partículas e das cargas atômicas e o que isso tem a ver com a eletricidade. Vamos começar? Bom, a matéria e a eletricidade. Gente, a eletricidade, ela é o movimento da carga elétrica. Isso já é de amplo conhecimento. Mas de onde que vem essa carga elétrica? O que que faz essa carga elétrica se mover? E por fim, o que que se move afinal dessa eletricidade, né? O que que é essa corrente elétrica que se move e gera a nossa famosa eletricidade? Antes de tudo, a gente precisa saber o que é o átomo, tá? A matéria, ela é composta por pequenas partículas chamadas de átomos. Esse é um conteúdo básico, é uma introdução à química e a gente precisa saber que matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço. Então, tudo que ocupa lugar no universo é considerado matéria, desde um pedaço de unha até uma árvore gigante. Tá? Então, matéria é tudo aquilo que compõe o espaço, o nosso universo. E ela é composta por pequenas partículas que a gente chama de átomos. Então, o átomo é a parte indivisível da matéria, né? Que era esse conceito inicial aí que os químicos deram. E aí foram vários modelos atômicos para a gente chegar no conhecimento que nós temos hoje de como é o átomo e como ele é formado. E esses átomos, eles também são compostos por partículas ainda menores, né? E essas partículas, elas podem ter cargas eletromagnéticas. Quais são as partículas que possuem cargas eletromagnéticas? Os prótons, os nêutrons e os elétrons, que são partículas presentes no átomo. Os prótons e nêutrons presentes no núcleo desse átomo e os elétrons presentes na eletrosfera. Quais as características dessas partículas isoladamente? Os prótons são partículas nucleares de carga positiva e a massa dos prótons é extremamente relevante para a massa do átomo. Já os nêutrons são partículas nucleares sem carga, a carga é nula, e a sua massa junto à dos prótons são praticamente todos os componentes da massa dos átomos. E os elétrons são partículas extranucleares que ficam nas nuvens atômicas, ou seja, estão fora do núcleo, na chamada eletrosfera. E a carga negativa dos elétrons, ela é a grande característica dos elétrons e a sua massa é irrelevante para a massa do átomo. Possui uma massa desprezível para se considerar aí a massa do átomo. Então, prótons, partículas positivas, nêutrons, partículas neutras e elétrons, partículas negativas. O átomo, pessoal, quando a gente fala do átomo e da eletricidade, eu vou focar nos elétrons, porque os elétrons são os mais importantes elementos do átomo para o nosso estudo sobre eletricidade, porque como o próprio nome já deve nos lembrar, elétrons, eletricidade. Esses elétrons, por terem massa muito pequena e por estarem fora e muito distante do núcleo atômico, eles podem ser movidos, retirados ou adicionados entre os átomos. E esse processo de retirada ou de adição de elétrons em outros átomos, ele é responsável por algumas substâncias, por exemplo, com a água, conduzirem eletricidade e como a água com sal de cozinha também, porque eu tenho a formação de íons que vão gerar aí essa eletricidade, tá? No meu elemento, na minha matéria. Qual é a estrutura do átomo mesmo? Vamos lembrar aqui. Ele vai ter um núcleo composto por prótons e nêutrons e uma eletrosfera composta por elétrons. Quando a gente aplica a certos materiais uma energia externa, como calor, luz ou energia elétrica em si, eles se deslocam para um nível mais alto, que é o estado excitado de um átomo. Então, os elétrons, eles conseguem fazer esse movimento aí, né, nas camadas dos átomos. Se for aplicado a um átomo uma energia suficiente, alguns elétrons de valência, então, vão abandonar o átomo. E estes elétrons vão ser chamados de elétrons livres. É o movimento desses elétrons livres que vai produzir a corrente elétrica. Então, a gente já descobriu que essa corrente elétrica ela é proveniente do movimento dos elétrons livres.
E a carga elétrica, ela é justamente o resultado da capacidade dos átomos de ceder elétrons ou de receber elétrons. E assim, é possível, então, transferir elétrons de um corpo para o outro. Então, eu gero carga elétrica quando eu movimento elétrons de um corpo para o outro. Qualquer corpo, tá, gente? Aí eu vou ter uma maior capacidade, dependendo de algumas características, ou uma menor capacidade de transferir aí esses elétrons, gerando essa carga elétrica. Então, a energia elétrica, né, ou chamada eletricidade, ela vai ser o quê? O que é o objeto de estudo dela? É a propriedade de um sistema elétrico que vai permitir a realização de um trabalho através de cargas elétricas em movimento, que é a chamada corrente elétrica. A eletricidade, então, podemos dizer que vai ser uma forma de energia, ou seja, é um fenômeno que resulta da existência dessas cargas elétricas. A teoria da eletricidade e o seu inseparável efeito, né, o magnetismo e o eletromagnetismo, é provavelmente a mais precisa e mais completa de todas as teorias científicas. E o conhecimento da eletricidade, gente, ele vem de muitos anos e ele está evoluindo ainda até hoje, tá? Então, tem muitos estudiosos que ainda buscam melhorias, desenvolvimento para potencializar a nossa eletricidade. E ele foi impulsionado, o estudo da eletricidade, pelas invenções que trouxeram melhorias na vida do ser humano, como, por exemplo, os motores, os geradores, os telefones, rádio, televisão, raio-x, computadores, energia nuclear, entre outras. Então, a eletricidade, ela é uma necessidade para a civilização moderna, tá? E o ramo que vai estudar a eletricidade na física vai ser a eletrodinâmica, que vai vir estudar as correntes elétricas, as suas causas e os seus efeitos. Então, nós sabemos que a eletricidade, ela é resultado, né, dessas correntes elétricas, e as correntes elétricas vão desempenhar um papel fundamental no nosso cotidiano. Aí, para falar dessa eletricidade, a gente entra num outro conteúdo que é falar de corpos neutros e corpos eletrizados. Porque até quando a gente, na nossa casa, lida com eletricidade, a gente sabe que vai ter materiais que são mais condutores, ou seja, tem mais risco de sofrer um choque elétrico, por exemplo, e materiais que a gente fala que são isolantes. Então, vamos entender o porquê isso acontece. Eu tenho corpos que eu posso falar que vão ser corpos neutros e corpos eletrizados, tá? Os objetos materiais, eles vão ser sempre formados por átomos. Então, toda a matéria, todo objeto é formado por átomos, o que significa, como eu falei lá no início dessa aula, que eles vão ser constituídos de elétrons, prótons e nêutrons. Um objeto neutro, ele vai ter o mesmo número de elétrons e prótons. Então, se ele é neutro, ele não está tendo o quê? Carga elétrica, não está gerando corrente elétrica. Já um corpo eletrizado, ou a gente pode falar também eletricamente carregado, ele vai apresentar um desequilíbrio nos seus números de prótons e elétrons. Então, ele não vai estar em equilíbrio, ele vai estar eletrizado, ou positivamente ou negativamente, dependendo da diferença aí entre prótons e elétrons. Qual é o princípio fundamental da eletrostática? O que gera então essa corrente e o que rege esse princípio? Quando eu tenho corpos de sinais iguais, esses corpos vão se repelir, ou seja, sinais iguais se repelem. Se eu tiver dois objetos onde os seus átomos possuem cargas positivas, estão carregados positivamente, esses objetos eles vão se repelir. Da mesma forma, se eu tiver também dois objetos eletrizados negativamente, eles também vão se repelir, porque sinais iguais se repelem. Já corpos de sinais diferentes se atraem. Então, se eu tiver, por exemplo, um átomo carregado positivamente e o outro negativamente, a tendência é que esses átomos se liguem, tá? Aí eu tenho aí a atração de corpos de sinais diferentes. E aí eu vou ter os resistores, que vão ser componentes eletrônicos que vão vir, né, no estudo da eletricidade para
fazer a função de limitar a corrente elétrica que se passa num determinado ponto de um circuito elétrico. E esses resistores, eles podem ser fabricados com os mais diversos valores de resistência. Então, quando na sua casa o engenheiro, ele estudou, um pedreiro fez o cálculo para colocar a fiação, para saber sobre o gerador, para saber o difusor, para saber a tomada, tudo certinho, a gente tem aí os resistores com esse papel, né, de limitar a corrente elétrica que vai passar aí na eletricidade da nossa casa. E eles vão ser fabricados com mais diversos tipos de materiais, né? Os resistores mais comuns usados são os de carbono, que é feito com grafite, o de filme metálico e o de fio enrolado, tá? Eu também vou ter, na minha eletricidade, na formação dos circuitos elétricos, os condutores, que o nome já diz que eles vão conduzir. São aqueles materiais que possuem muita baixa resistência, eles quase não têm resistência elétrica, o que facilita a corrente elétrica em seu interior. E assim eles podem ser utilizados para conduzir a eletricidade. Então, materiais condutores tem facilidade de ceder elétrons livres para a sua camada de valência, que é a última camada eletrônica de um átomo. Exemplo de materiais condutores, a maioria dos metais, como cobre, alumínio, platina de ferro, entre outros, tá? E aí eu tenho essa imagem mostrando, então, que os elétrons livres, eles facilitam aí a condução desses elétrons na última camada. Então, é mais fácil o movimento dessa corrente elétrica. E eu vou ter também materiais isolantes. Já o comportamento de um isolante ele é o oposto de um condutor. Os átomos desses corpos que são considerados isolantes, uma vez agrupados em moléculas, eles não cedem elétrons para outros átomos. Isso impede, dessa forma, o trânsito de elétrons livres pelo interior do átomo. E aí, esses materiais isolantes, eles possuem, então, uma alta resistência elétrica, bloqueando a passagem da corrente elétrica. Exemplo de materiais isolantes, a borracha, a mica, o vidro, a porcelana, a cerâmica. Então, por isso que muitas vezes falam, né, se você estiver numa tempestade, o lugar mais seguro é dentro de um carro, porque os pneus são feitos de borracha, eles vão fazer aí o isolamento das correntes elétricas. E assim, só por motivo de curiosidade, não vai existir isolante ou condutor perfeito, beleza? E eu também vou ter os semicondutores, onde a resistência é considerada intermediária. Então, o material nem vai ser um isolante, nem vai ser um condutor. Porém, através de um semicondutor, eu posso ter um processo chamado de dopagem e outro chamado de polarização, que é o comportamento de ambos ao mesmo tempo, tanto de isolante como de condutor. Exemplo, silício, germânio, alguns materiais aí da nossa tabela periódica. E os semicondutores, pessoal, eles são a base de toda a indústria eletroeletrônica que nós temos hoje atualmente do mundo, tá? Então, hoje nós tivemos aí a introdução à eletricidade, como que são formadas correntes, como é que é a ação do átomo, dos elétrons aí para formar essa eletricidade. A gente viu então aonde começa tudo. E nas próximas aulas a gente vai entrar mais a fundo para entender aí os circuitos elétricos, como que funcionam os equipamentos que a gente usa, as baterias, a energia elétrica e outras formas de energia também. Por hoje é só, espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida me procurem no privado. Tchau, tchau!